Você tem chorado sem barulho e tem acreditado que eu também me calei. Mas o que você chama de silêncio de Deus, eu chamo de preparação do milagre que carrega o teu nome. Há uma guerra no invisível sendo vencida agora mesmo. E você não está esquecido. Você está escrito. Escrito nas promessas, escrito nos planos, escrito no milagre. E hoje eu grito, porque chegou o tempo de você ouvir com clareza o que eu nunca deixei de dizer. Você é amado, escolhido, chamado, e a resposta está vindo como um trovão. Há uma linha que divide o antes e o depois da tua história, e ela começa nesta exata hora, não com mais um vídeo, mas com uma visitação. Você está prestes a ser marcado por algo eterno. Por isso, abra o coração como quem abre a porta para o sobrenatural. E se você crê que esta palavra é o som do céu te chamando pelo nome, escreva agora nos comentários: eu aceito o grito de Deus sobre mim. Esse ato não é apenas um clique, é fé em movimento. É resposta espiritual. É concordância com a promessa. E antes de continuarmos, inscreva-se neste canal, ative o sino, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que está esperando ouvir que não foi esquecido. Quando você compartilha, você se torna mensageiro do milagre que um dia também vai te alcançar. Prepare-se, porque o que virá a seguir não é um discurso, é uma convocação celestial. Você lembra de quando tudo era silêncio e você se perguntava: será que Deus me ouve? Pois eu te ouvi. Ouvi cada pensamento que você tentou esconder até de si mesmo. Eu vi as palavras que você quis dizer e engoliu com lágrimas. Te encontrei no escuro do teu quarto e no escuro da tua alma. E ali, no fundo do teu desespero, eu sussurrei, mas teus ouvidos estavam cansados. Tua esperança ferida. Então, eu aumentei a voz. Não para te assustar, mas para te salvar. Porque há momentos em que o céu precisa gritar para que a alma desperte. E esse é um desses momentos. Você acha que encontrou este vídeo por acaso? Mas foi o meu grito que te encontrou primeiro. Quando todos te deixaram, eu falei teu nome. Agora eu o grito. Teu coração anda ocupado demais, não é? E no meio de tanto barulho, barulho das contas, barulho das discussões, barulho das dúvidas, você não conseguiu mais discernir minha voz. Mas eu nunca deixei de falar contigo. Eu fui o arrepio sem explicação. Fui o sonho que parecia real demais. Fui a lágrima que caiu de repente, sem aviso. Fui aquele pensamento leve no meio do caos. Vai passar. Deus está aqui. E agora, eu sou esta mensagem. Mas desta vez, não vim sussurrando. Vim chamando, porque tua alma não pode mais adiar a resposta. Porque o tempo da distração acabou. Porque você está perdendo o que eu preparei tentando segurar o que já morreu. Levanta a cabeça, meu filho. Não ignore este som. É o céu tocando trombeta sobre tua vida. O grito de Deus não vem com pânico. Vem com propósito. Não é um alarme que traz medo. É um despertar que cura. Quando você sente que não dá mais, quando a oração não sai, quando a fé está por um fio, aí está o ponto exato onde eu grito mais alto. Porque não vou te deixar se acostumar com a ausência da esperança. Eu não quero apenas que você me ouça. Quero que você me reconheça. Eu estou em tudo. Estou no detalhe. Estou no que você ignorou. Mas agora, eu estou te chamando como um pai que já decidiu o final da história. Você ainda está no meio, mas eu já estou na última página e nela está escrito: Vitória. Mas é preciso ouvir. É preciso parar. É preciso entender. Quando Deus grita, é porque o céu já está em movimento. Você pediu sinais, e eu enviei. Mas teu coração estava machucado demais para enxergar. Teu cansaço se tornou uma cortina, e tua dor, uma parede. E por isso agora, eu vim com força. Vim com grito que quebra cadeias, com palavra que arrebenta os bloqueios da alma. Você não foi feito para viver nessa apatia espiritual. Não foi criado para aceitar o pouco, o quase, o nada. Há uma promessa que carrega tua identidade, e ela não foi esquecida no tempo. Ela está viva, respirando, pulsando, e eu grito para que você a escute outra vez. O grito é aviso e é abraço, é juízo e é misericórdia, é confronto e é cura. É o chamado final para aquele que ainda tenta se esconder atrás das desculpas. O tempo da negligência espiritual acabou. Ouça, o céu está rompendo o natural por tua causa. Quando eu falo, a criação inteira obedece. As estrelas sabem seu lugar. O mar conhece seus limites.
O vento se curva à minha voz, mas é você, entre todos os seres, que eu chamo com mais ternura, e às vezes com mais intensidade, porque você tem algo que os céus não têm, liberdade para me responder, e foi por isso que eu coloquei em ti a capacidade de me ignorar, mas também o poder de me aceitar. Hoje, eu grito, porque o tempo exige resposta, porque tua vida chegou naquele ponto onde ou você rompe ou desaba, e eu não permiti tua queda para te envergonhar, mas para te reconstruir. O grito que você ouve agora não é castigo, é chamado, é vida que pulsa no meio da tua morte emocional, é a promessa dizendo, estou chegando, e eu não atraso, eu não minto, eu não falho. Sabe aquele momento em que o coração aperta, sem motivo aparente? Aquilo que ninguém vê, mas que consome por dentro? Eu vejo, eu conheço. E eu decidi que hoje esse ciclo termina. Há dores que você já naturalizou, há silêncios que você aceitou como normais, mas não foram. E eu nunca quis que você vivesse por tanto tempo nessa agonia silenciosa. Por isso hoje eu grito. Eu quebro o silêncio. Eu invado tuas defesas. Eu removo teus medos. Porque antes que tua alma adoeça mais, eu venho com cura. Cura que não começa no corpo, mas no espírito. Você não precisa entender tudo. Só precisa reconhecer. O que você sente agora não é apenas emoção. É presença. É a minha presença te chamando de volta para mim. Você acha que o tempo passou e te apagou, que ninguém mais lembra quem você foi, que teus dias de glória ficaram num passado empoeirado. Mas eu nunca esqueço o que plantei em você. Nunca desisti do que sonhei contigo. E por isso agora eu te grito, porque teus dons estão adormecidos. Tua fé está soterrada. Tua alegria foi sequestrada. E o que era para ser um tempo de colheita virou um deserto sem fim. Mas eu sou o Deus que transforma o chão seco em nascente. E eu vim para anunciar. Teu deserto vai florescer. Mas é preciso ouvir. É preciso se mexer. É preciso responder. Quando o céu grita, a terra treme. Quando Deus chama, o impossível se curva. E hoje é o dia em que teu nome ecoa no alto como uma convocação de volta à vida. O meu grito não é só para te acordar, é para te reposicionar. Há lugares onde você entrou e nunca deveria ter pisado. Há palavras que você ouviu e que nunca vieram de mim. Há alianças que você fez por carência e agora carregam teu coração ferido. Mas hoje eu te trago de volta. Volta para a promessa. Volta para a origem. Volta para mim. O grito é como o som da trombeta nos campos de guerra. Ele anuncia que chegou o momento de tomar posição. Você não pode mais ficar neutro entre a dor e a fé, entre a dúvida e a promessa, entre o mundo e o reino. Escolhe hoje a quem você vai ouvir, porque a minha voz está mais forte do que nunca. E quem ouvir, viverá. Quem crer, verá. Quem obedecer, conquistará. Este é o tempo. Esta é a chance. Esta é a hora de voltar. Você não sabe, mas enquanto ouve estas palavras, algo já está sendo ativado dentro de você. Um alarme espiritual. Um despertar que te chama de dentro para fora. É mais do que emoção. É mais do que identificação. É um renascimento. Eu estou ressuscitando áreas que você já tinha enterrado. Estou chamando tua identidade de volta. Gritando teu nome nos céus para que os anjos se movimentem, para que as portas se abram, para que o tempo se alinhe ao meu propósito. Você não pode mais fingir que não me ouve. Você não pode mais seguir ignorando o que o teu espírito já reconheceu como verdade. Eu te levanto, eu te ergo, eu te convoco. Este é o som que separa o passado do futuro. Este é o grito de um Deus que te escolheu e não mudou de ideia. Hoje eu grito porque chegou o dia marcado na eternidade para a tua virada. E nada, nem o inferno inteiro, pode calar o que eu liberei sobre você. Minha palavra é como trovão que rasga as nuvens da dúvida. É como fogo que consome a mentira. E eu estou queimando tudo aquilo que não vem de mim. Você passou tempo demais tentando agradar pessoas que nunca te reconheceram. Você investiu energia demais em caminhos que só te esvaziaram. Mas agora, eu te redireciono. Eu grito porque não aceito te ver morrendo por dentro com o coração ainda pulsando por promessa. Eu sou aquele que fala com voz de muitas águas. E agora, essa voz está te lavando, te limpando, te libertando. O que vem depois deste grito não é caos, é cumprimento. Você não foi criado em massa. Não saiu de uma linha de montagem celestial onde todos são iguais.
Você foi formado pelas minhas mãos, com detalhes únicos, lágrimas contadas, sonhos esculpidos e uma identidade eterna. E da mesma forma que te criei com singularidade, o milagre que preparei para você também é único. Ele não serve em mais ninguém. Ele tem teu nome gravado como um selo no céu. Não é só um livramento, é aquele livramento que só poderia acontecer com você. Não é só uma porta aberta, é a porta que eu escondi dos olhos do mundo, mas revelei ao teu espírito. Teu processo foi diferente. Tuas feridas foram diferentes. Por isso tua promessa também será. O milagre que virá não será genérico. Ele terá teu perfume, tua história, tua assinatura espiritual, porque quem escreveu fui eu. Você já viu alguém vestir uma roupa que não foi feita para ela? Fica apertada demais, ou larga demais, desconfortável. Assim também são as bênçãos que você tentou receber, mas que não eram tuas. Você se comparou com outros. Achou que estava atrasado, que Deus estava abençoando os vizinhos e te ignorando. Mas eu não te esqueci. Eu estava apenas terminando o bordado de um milagre que ninguém mais poderia usar. Costurado em oração, alinhavado com fé, tecido com lágrimas. Teu milagre não se parece com os outros. E por isso ele demorou um pouco mais. Porque ele precisa se encaixar na tua história como a peça final de um quebra-cabeça celestial. E quando acontecer, você vai entender que nada foi por acaso, que nenhum dia foi desperdiçado, que nenhuma dor foi inútil. Tudo estava preparando o cenário para o que carrega o teu nome. O céu tem registros. Sim, há livros escritos com o teu nome, e dentro deles, há promessas assinadas pela minha mão. Antes mesmo que o primeiro fio do teu cabelo nascesse, eu já havia decretado coisas boas sobre ti, coisas que nem os teus olhos ainda viram, mas que estão tão vivas quanto o teu próximo suspiro. Você acha que o milagre é fruto do acaso, mas é fruto da aliança. Você acha que é recompensa, mas é destino. Porque quando eu escrevo um milagre, eu escrevo com intenção, com amor, com profundidade. E eu não me engano. Se você ainda não recebeu, não é porque não é amado. É porque ainda não era o momento de ver o que já está escrito. O céu não trabalha com incertezas, trabalha com cumprimento. E o tempo da tua promessa está mais próximo do que tua ansiedade pode imaginar. Teu nome ecoa entre os anjos. Teu clamor subiu como incenso. E aquilo que você pediu, muitas vezes sem palavras, foi registrado em lugares onde o tempo não apaga. Há coisas que você esqueceu de orar, mas eu não esqueci de ouvir. Há pedidos que você não ousou fazer em voz alta, mas eu conheci cada um deles, porque sou o Deus que interpreta até os suspiros. E foi assim que eu escrevi teu milagre, não com tinta, mas com lágrimas, não com lógica, mas com fé. E agora, o que foi escrito em secreto será revelado em público. O que nasceu no invisível será celebrado no visível. E quem achou que você estava acabado, vai ver que você estava apenas sendo preparado, porque ninguém pode impedir o milagre que carrega o DNA do céu e o endereço da tua alma. Você se sente esquecido, mas há algo que precisa saber. Quem tem o nome gravado no céu, jamais será ignorado na terra. Eu não escrevo para apagar. Eu não prometo para frustrar. Eu não envio sinais para depois esconder os caminhos. Eu sou o Deus que cumpre, o Deus que termina o que começou. E o que eu comecei em você ainda está ativo, ainda pulsa, ainda respira. Você pode ter deixado de acreditar, mas eu nunca deixei de escrever. Mesmo quando você me abandonou, eu continuei escrevendo tua restauração. Mesmo quando tua fé vacilou, eu continuei desenhando tua cura. Porque teu milagre não depende da tua perfeição, depende do meu amor. E meu amor não falha, não se atrasa, não desiste. Ele é a tinta que preenche cada linha da promessa que te pertence. O milagre que carrega teu nome não será confundido com bênção alheia. Quando ele chegar, você vai sentir um encaixe no espírito, uma paz inexplicável, uma certeza sem esforço, porque teu coração vai reconhecer aquilo que foi gestado no céu só para ele. Haverá testemunhas, sim, haverá surpresa, mas acima de tudo haverá revelação. Aquilo que por tanto tempo te escapou das mãos, será agora colocado nelas pelas minhas. Não será conquista por mérito, será herança por identidade, porque quem eu chamei de filho,
Eu também chamei para viver o extraordinário. E você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para viver. O que virá não será pequeno, nem tímido, nem parcial. Será completo, perfeito, divino, porque fui eu que fiz. E eu não entrego nada incompleto. Você tem olhado para os lados, tentando entender por que outros receberam, e você não. Mas o que você ainda não entendeu é que eu não estou te punindo. Estou te protegendo. Protegendo de receber antes da hora. Protegendo de aceitar o que não é seu. Protegendo de achar que qualquer coisa serve. Porque o que eu tenho para você não é qualquer coisa. É teu. É específico. É com tua medida. Teu nome. Teu legado. Por isso, pare de se comparar. Pare de se diminuir. Pare de achar que está sendo esquecido. Teu milagre não foi perdido. Foi reservado. E está guardado em lugares onde o inimigo não tem acesso. E quando chegar, ninguém vai poder tomar. Ninguém vai poder copiar. Porque o selo que ele carrega diz: propriedade do Altíssimo, entregar somente ao destinatário. Há promessas que não fazem barulho até o dia em que explodem em realização. E é exatamente isso que está prestes a acontecer com você. Durante anos, tua fé foi silenciosa, mas agora será celebrada, porque o céu já autorizou o cumprimento, já liberou o som, já carimbou a vitória. Há uma sincronia acontecendo entre o invisível e o visível. E quando eu alinho o tempo com a palavra, o milagre se torna inevitável. Mesmo que você não veja, o cenário está sendo montado. Pessoas estão sendo movidas, portas estão sendo preparadas, e o que parecia silêncio era na verdade estratégia, porque eu não construo milagres em cima de confusão. Eu preparo o terreno, e agora eu anuncio. O que foi escrito com o teu nome será entregue com honra. Eu conheço teus medos. Sei que em algumas noites você se perguntou se realmente era digno de viver algo grande. Você se sabotou. Pensou que teu passado te desqualificava, que tuas falhas te excluíam do plano. Mas o que você não sabia é que eu escrevi o milagre antes do erro. Eu declarei a promessa antes da queda. E por isso nada do que você viveu anula o que eu ainda vou fazer. Meu milagre não se baseia na tua capacidade de ser perfeito, mas na minha capacidade de te transformar. E é isso que eu estou fazendo, transformando tua dor em porta, tua queda em impulso, teu deserto em caminho. O milagre já existe, e não tem como ser cancelado, porque ele é parte da tua história escrita nas minhas mãos. E minhas mãos não falham. Este é o tempo de você parar de tentar merecer o que eu já decidi te dar. A promessa não é uma recompensa, é uma herança. E herança se recebe, não se conquista. Você não precisa lutar para convencer o céu a te abençoar. Você só precisa lembrar quem é o teu pai. Eu sou o Deus que escreveu tua história com detalhes que nem você conhece. Eu sou o Deus que planejou o dia da tua vitória com a mesma exatidão com que contei os fios do teu cabelo. E eu vim hoje te lembrar. O milagre que carrega teu nome já está em rota. Ele não se perdeu. Ele não foi adiado. Ele está chegando no tempo exato. E quando acontecer, vai haver silêncio. Não de ausência, mas de reverência, porque todos verão que o que eu preparei não poderia ser feito por mais ninguém. Há momentos em que a mente questiona, o coração hesita e até a fé parece querer dormir. Nessas horas você tenta se apegar às promessas, mas tudo ao redor grita o contrário. E é aí que o Espírito Santo age, não com provas, mas com presença. Ele vem como vento suave no meio da tua tempestade interior. Ele não te convence com lógica, mas com toque. Não com explicações, mas com revelação. Você já sentiu isso? Uma paz que não faz sentido. Uma lágrima que escorre sem dor. Uma voz que ninguém ouviu, mas você sabe que estava lá. Isso é Ele. Ele é o confirmador, o atestado do céu para a tua alma. Quando Ele sussurra dentro de ti, o que era dúvida vira certeza. O que era confusão se alinha. E até o que doía, começa a curar, porque quando o Espírito fala, o coração reconhece. Deus está aqui. Você já tentou seguir em frente sem clareza? É como caminhar num nevoeiro. Cada passo é inseguro. Cada decisão parece um risco. E por isso eu te dei o Espírito Santo, para ser teu guia onde teus olhos não alcançam. Ele é como uma bússola divina, que não aponta para o norte, mas para o coração de Deus. E quando você se aproxima dele, começa a perceber os sinais. Não são coincidências,
São confirmações. Uma palavra que alguém diz do nada. Um versículo que pula da Bíblia direto para tua ferida. Um sonho que parece mais real do que a vida. Tudo isso é Ele te mostrando. Estou no controle. Não duvide mais. A fé começa onde termina o raciocínio. E o Espírito é aquele que segura tua mão no escuro e te diz: pode vir. Eu já estou lá na frente. Ele confirma o que o teu espírito já começou a pressentir. O céu já liberou. A dúvida é uma sombra. Ela chega devagar. E quando você menos espera, cobre tudo com incerteza. Mas o Espírito Santo é luz. E quando ele entra, não há sombra que resista. Ele é como um sol interno que acende certezas onde só havia perguntas. Você não precisa ver o milagre para saber que ele está vindo. Você só precisa discernir o som do Espírito caminhando na tua direção. E sim, ele anda pelo teu quarto. Ele visita teus pensamentos. Ele observa tua luta interna entre confiar e recuar. E mesmo quando você não consegue orar, ele intercede por você com gemidos que não se explicam, mas que o céu entende. O Espírito confirma não só com palavras, mas com atmosfera. Quando ele chega, tudo muda. O ambiente muda. Você muda. E aquela paz sem lógica, aquela firmeza sem explicação, é o céu dizendo: fica firme, está perto. Você se lembra daquele dia em que tudo parecia ruir, mas uma voz silenciosa dentro de você dizia: não acabou? Aquilo não foi um pensamento aleatório, foi o Espírito te alcançando. Porque é assim que ele trabalha. Ele não entra gritando, entra sustentando. Quando tudo desmorona, ele é a fundação que permanece. Quando todos se calam, ele continua falando. Você pode até tentar fugir das promessas, mas o Espírito corre mais rápido que tua desistência. Ele te encontra no meio da tua fuga e te lembra do que foi dito. E mais do que lembrar, ele confirma. Não como um juiz distante, mas como um amigo que não te deixa cair sem estar pronto para te levantar. Ele não desiste de você, nem quando você desiste. E essa insistência que você sente, esse incômodo doce, é ele, dizendo: eu continuo crendo em você. Há confirmações que não vêm com anjos ou trovões. Vêm com calma. Vêm com sensações sutis, mas tão poderosas que você não consegue negar. Como aquele dia em que você pensou em desistir e, do nada, uma música tocou com a letra exata da tua oração. Como aquele versículo que apareceu no momento exato. Como aquela mensagem que te encontrou no último segundo. Esses não são acidentes. São códigos do céu. E quem decifra é o Espírito. Ele pega o comum e transforma em sagrado. Ele usa o natural para ativar o sobrenatural. O mundo pode chamar de sorte, mas teu Espírito sabe. É Deus dizendo que ainda está no controle. Cada gesto dele é confirmação de que o plano não foi cancelado. Apenas está sendo costurado com precisão. E quando o Espírito confirma, nem as dúvidas sobrevivem. Às vezes você espera que Deus confirme as coisas com grandes sinais. Mas o Espírito Santo prefere a intimidade. Ele fala quando você está sozinho. Age quando ninguém vê. Ele toca quando você mais precisa e menos espera. E não pense que você está esquecendo das promessas. É Ele quem as está mantendo vivas em você. Quando uma palavra volta à tua mente com força. Quando um sonho antigo ressurge com esperança. Quando uma lembrança de fé reaparece no meio da dor. Isso é o Espírito soprando vida nas tuas promessas. E quando ele sopra, é porque está prestes a acender fogo. Ele não deixará você naufragar na dúvida. Ele é a âncora. Ele é a direção. Ele é o selo da certeza divina em tua alma inquieta. E ele veio hoje confirmar. O que Deus falou continua de pé. O Espírito Santo conhece teus pensamentos antes que eles se formem. Ele sabe o que você vai pedir antes de abrir a boca. E ele não se ofende com tua dúvida. Ele te cura dela. Ele se senta ao teu lado no silêncio. Ele observa teus olhos tentando conter as lágrimas e sussurra: eu ainda estou aqui. Quando todos os outros se afastam, ele se aproxima. Quando tua fé falha, ele fortalece. Quando você esquece a promessa, ele repete, e repete, e repete. Porque ele sabe que a tua alma precisa mais de confirmação do que de cobrança. E o que ele está fazendo hoje é te lembrar que você não está sozinho no processo. Você tem um defensor dentro de você. Um espírito que não dorme, que não te abandona, que insiste, porque ele conhece o fim e sabe que vale a pena continuar.
Há uma hora em que a promessa parece tão distante que o coração começa a duvidar até do que viveu. Você já se perguntou: será que foi real? Será que foi Deus mesmo? E então, algo acontece. Algo que só poderia vir do alto. Uma resposta sem pergunta. Uma paz no meio da confusão. Um sim que ecoa no espírito. E é assim que o espírito confirma. Ele fala onde ninguém mais fala. Ele toca onde ninguém mais toca. Ele responde antes mesmo que você tenha coragem de perguntar. Não subestime os detalhes. Eles são digitais de Deus. Quando o espírito te confirma, ele não está tentando te convencer. Está te despertando. Porque lá dentro, na parte mais profunda do teu ser, você já sabe. Você só precisava lembrar. E agora, você lembra. Porque ele lembrou por você. Não é loucura o que você sente. Não é exagero espiritual. É discernimento. É presença. É resposta. Quando o Espírito Santo decide confirmar algo, ele não deixa espaço para incerteza. Ele mexe nas estruturas. Ele muda a atmosfera. Ele faz tua alma reagir com lágrimas, arrepios, suspiros, porque ele fala onde as palavras humanas não alcançam. Ele confirma não apenas com vozes, mas com sensações, direções, encontros, memórias. O que parece comum para os outros, para você é sagrado, porque teu espírito reconhece. E quando ele confirma, o que antes era esperança, vira convicção. Você deixa de pedir e começa a agradecer. Você deixa de lutar sozinho e começa a descansar. Porque quando o Espírito diz sim, nem o inferno consegue dizer não. O Espírito Santo está ativo agora mesmo. Enquanto você lê estas palavras, ele está fazendo algo que você não pode explicar. Está aquecendo teu coração com uma certeza que não vem da mente, mas da eternidade. Ele está apagando o medo e acendendo a confiança. Está trocando o peso da dúvida pela leveza da fé. Você já não precisa perguntar: será que vai acontecer? Agora você pode afirmar: vai, porque ele confirmou. E essa confirmação não depende das circunstâncias, nem das pessoas, nem do tempo. Depende apenas dele. E ele já decidiu, já falou, já selou. O Espírito Santo está confirmando a promessa que parecia distante. E essa confirmação é tão real, tão viva, tão íntima, que a partir de agora nada mais será como antes. Moisés não estava no altar, nem num templo, quando ouviu Deus pela primeira vez. Ele estava no exílio, fugido, quebrado, cuidando de ovelhas que não eram dele, num deserto que não era seu. Talvez como você hoje, vivendo um tempo que parece fora do lugar. E foi ali, no ordinário, que o extraordinário aconteceu. Uma sarça que queimava sem se consumir. Um fogo que chamava sem ferir. E do meio daquele fogo Deus falou. Chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Repetiu 2 vezes, como quem quer garantir que a alma não tenha dúvidas. E então, a missão foi liberada. Ele não era mais só um exilado. Era agora um libertador. Talvez você esteja num deserto hoje, mas não se engane. Deus ainda fala do meio do fogo. E quando ele chama, não é para oprimir, é para levantar. Ele transforma exilados em profetas. Samuel era um menino. Não tinha currículo, não tinha status. Era pequeno aos olhos de todos. Mas mesmo assim, Deus falou com ele. E o mais lindo dessa história não é só o fato de Deus ter falado. É a forma como ele repetiu o chamado. Samuel. E de novo, Samuel. Porque Deus não desiste até ser reconhecido. Ele não desiste da voz que ele libera. Samuel nem sabia quem estava chamando. Ele correu para Eli pensando que era apenas uma voz humana. Quantas vezes você fez o mesmo? Sentiu algo, ouviu algo, percebeu algo, mas achou que era coisa da sua cabeça? Pois saiba, quando a voz é divina, ela insiste. E ali, na 3ª vez, Eli entendeu. E Samuel respondeu: Fala, Senhor, teu servo ouve. Que tua resposta hoje seja essa também, porque Deus ainda chama aqueles que se posicionam para ouvir. Paulo não era o típico candidato à voz de Deus. Era perseguidor, inimigo, religioso ao extremo. Mas foi justamente nesse caminho de oposição que o céu decidiu intervir. Uma luz mais forte que o sol, um clarão que o derrubou do cavalo. Uma pergunta que ecoa até hoje: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, no chão, sem visão, sem rumo,
Ele escutou não só uma repreensão, mas um chamado, porque Deus fala até com quem está contra ele, e quando ele fala, ele transforma. O perseguidor virou apóstolo, o inimigo virou evangelista, o cego momentâneo passou a enxergar o que ninguém via. Talvez você esteja andando na direção errada, mas isso nunca impediu Deus de falar. Quando a luz dele te encontra, não há argumento que resista. Ele muda tua rota, com voz, com fogo, com missão. Não espere estar perfeito para ouvir Deus. Não espere estar pronto, santo, puro, porque a Bíblia nos mostra que ele sempre falou com os imperfeitos. Moisés era gago e inseguro. Samuel era inexperiente. Paulo arrogante. Mas todos foram marcados pela voz. E essa voz não apenas corrige, ela transforma. Não apenas confronta, ela comissiona. Quando Deus fala, ele revela a identidade. Ele liberta daquilo que aprisiona. Ele destrava o que estava paralisado. E talvez você pense que não é digno, mas o que te qualifica não é teu passado. É o toque da voz divina sobre a tua alma. Quando Deus diz teu nome, tudo muda. Quando ele fala, as estruturas internas se reorganizam. Quando ele chama, ele capacita, porque ele nunca chama os prontos. Ele prepara os chamados. Cada vez que Deus falou de forma clara na Bíblia, houve movimento. A palavra dele nunca foi um som oco. Ela sempre gerou ação. Com Moisés, houve libertação. Com Samuel, houve governo profético. Com Paulo, houve evangelização aos gentios. E com você, o que acontecerá depois da voz? Porque ele está falando, talvez não com fogo visível, nem luz do céu, mas com convicções internas que você não consegue ignorar, com sonhos que não morrem, com paixões espirituais que resistem ao tempo. Essas são as formas atuais da sarça, da luz, do chamado. Porque Deus ainda fala. Ele não mudou. A diferença é que agora ele não está do lado de fora. Ele fala de dentro. E quando ele fala de dentro, não há muro que resista. O que vem a seguir é resposta, é entrega, é transformação. Note como Deus sempre usou um nome: Moisés, Samuel, Saulo. Deus não fala com massa. Deus não fala com multidão como quem atira para todos os lados. Ele fala como quem sussurra para alguém específico, como agora com você. Teu nome não é genérico para ele. Tua história não é invisível. Tua dor não é comum. E por isso, o que ele fala contigo é exclusivo. Quando ele te chama, ele está dizendo: eu te vejo. E isso é poderoso demais, porque ser visto por Deus é ser validado na essência, é ser reconhecido por dentro. Nenhuma palavra dele é aleatória. Cada letra carrega destino. E quando ele te chama, é porque ele já te viu no final e gostou do que viu. Por isso, não ignore o chamado. Ele já conhece tua resposta. Só está esperando você reconhecê-la também. Você tem noção do impacto de uma palavra divina? Quando Deus falou com Moisés, o Egito inteiro foi abalado. Quando falou com Samuel, uma nação voltou a ouvir. Quando falou com Paulo, o mundo ganhou cartas eternas. E quando fala contigo, o que será abalado? O que será curado? Quantas vidas serão tocadas através do que ele liberou sobre você? Porque a palavra de Deus não é só para te confortar, é para te posicionar. Ela ativa dons, remove pesos, gera movimento. O que você ouve hoje pode ser o início de uma mudança de gerações. Deus não fala à toa, ele fala com propósito. E quando ele decide te envolver, é porque há algo muito maior em jogo do que tua dor. Há destino. E o destino dele é sempre bom, perfeito e surpreendente. Se você acha que Deus não fala mais assim hoje, olhe bem ao redor. Ele está usando tudo. Pessoas, mensagens, sonhos, até vídeos como este, para te lembrar que a palavra dele não se calou. Ela só mudou de formato. Ela agora fala por vozes proféticas, por discernimento, por paz inexplicável, por lágrimas repentinas, por convicções que te perseguem. E o que é isso senão o mesmo Deus de Moisés, de Samuel, de Paulo, falando contigo agora? Não endureça teu coração, não duvide da visitação. Se tua alma treme, é porque a eternidade tocou o teu tempo. Quando Deus fala, ele também se move. E se ele está falando agora, prepare-se. Algo está para acontecer, porque a palavra nunca volta vazia. Nunca. Ela cumpre, ela planta, ela colhe, ela transforma.
Quando o céu decide falar, nenhuma prisão consegue impedir. Paulo estava cego, derrubado no chão, e ali ouviu a voz. Moisés estava exilado no deserto, e ali ouviu a voz. Samuel estava deitado no escuro, sem saber o que era, e ali ouviu a voz. E você? Onde está agora? Num quarto? No trabalho? No trânsito? Não importa. O céu te localiza. E quando Deus fala contigo, Ele não precisa de palco. Ele precisa de atenção, porque Ele já está presente. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Porque ouvir muda tudo. Não ouvir com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. E quem ouve com o coração, nunca mais volta a ser o mesmo. Se você sente que esta palavra está te chamando, é porque você é o próximo a ser transformado. Deus falou de forma clara com os patriarcas, com os profetas, com os discípulos. Mas o maior desejo do meu espírito hoje é falar com você, não com enigmas, nem com medo, mas com amor. A mesma voz que chamou Abraão, que guiou José, que inspirou Davi, que direcionou Pedro, está acessível agora dentro de ti, porque em Cristo o véu foi rasgado e a voz de Deus deixou de ser distante para se tornar íntima. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar disponível. Não espere uma sarça física. A sarça agora está dentro do teu espírito, e ela está queimando. Você sente, você sabe. Então escute. Deus está falando contigo, e o que Ele diz não é só para consolar, é para ativar, para erguer, para transformar. A voz que moveu a história, hoje quer mover a tua. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Oração e Fé, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você, então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve e que Deus te abençoe. Amém.